Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 18 de 2 Reis e iniciaremos e concluiremos a leitura do livro de Filemon, composto só por um capítulo. Leremos também o capítulo 11 de Oséias e os capítulos 132, 133 e 134 de Salmos. Antes de iniciarmos, vamos ao nosso momento de oração. Então, fecha os teus olhos, se possível, para que a gente possa dar início. Deus maravilhoso, Pai soberano e fiel, agradecemos a Ti pelo dia de hoje. Também te bendizemos pela nossa saúde, a provisão que o Senhor tem nos abençoado. Te agradecemos pelos nossos familiares, o Teu poder sobre nós, a Tua misericórdia, Deus, que se renovou mais essa manhã. E clamamos ao Senhor pelo Teu cuidado, para que o Senhor continue a nos guardar, a nos livrar de todo mal, a nos fortalecer, a nos capacitar, ó Deus, para cumprir a tua boa obra, para que venhamos frutificar para a tua glória. Deus nos ajuda a sermos filhos fiéis ao Senhor, servos justos e bondosos para contigo, e que a gente não venha falhar ou pecar contra ti deliberadamente, Pai, e quando pecarmos por acidente, que o Senhor nos dê a graça de reconhecermos a nossa falha, de nos arrependermos, ó Deus, porque é a tua bondade que nos leva ao arrependimento. Então, nos ajuda, ó Deus, de fato, reconhecermos a nossa pequenez, as nossas debilidades e a corrigirmos para a tua glória. Deus, que o teu nome seja exaltado, que não venhamos envergonhar o teu santo evangelho, e que não venhamos servir de pedra de tropeço para quem quer que seja. Nos dá graça para isso. Fala aos nossos corações por meio da tua palavra, que estaremos lendo logo mais. Nos ajuda a entendê-la. E que não só a gente, mas que outras pessoas que venham ter acesso, seja por meio desse vídeo ou até mesmo em sua rotina particular, no seu dia a dia, que de alguma forma teu Santo Espírito dê permissão, permita que elas venham conseguir ter contato com esse evangelho, que elas também compreendam, Pai. Ao ler essas palavras preciosas, que o Teu Espírito Santo as ajude a obedecer-te e viver, ó Deus, de forma honrosa e que glorifique a Ti. É assim que oramos e te agradecemos por isso. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 18 de 2 Reis, que diz o seguinte: No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Derrotou os filisteus até Gaza e o seu território, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. No quarto ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanasé, rei da Assíria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, a cidade foi conquistada. Sim, no ano sexto do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei da Assíria levou os israelitas para a Assíria e os fez habitar em Ala, junto a Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Médios. Isso aconteceu porque não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, mas quebraram a sua aliança, a saber,
tudo o que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Não o ouviram, nem o fizeram. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, que estava em Laquis, dizendo: Eu errei. Pare de me atacar, e cumprirei tudo o que você me impuser. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Ezequias deu toda a prata que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real. Foi quando Ezequias arrancou o ouro que havia nas portas do templo do Senhor e nas ombreiras, o ouro com que ele, o rei de Judá, as havia revestido, e o deu ao rei da Assíria. Mas o rei da Assíria, que estava em Laquis, enviou Tartã, Rabsaris e Rabsaqué com um grande exército ao rei Ezequias em Jerusalém. Eles vieram a Jerusalém e, quando chegaram, pararam na extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Mandaram chamar o rei. E quem saiu ao encontro deles foram Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaqué disse: Digam a Ezequias, assim diz o grande rei da Assíria. Que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando agora para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se você se apoia no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas se vocês me dizem: Confiamos no Senhor nosso Deus, eu pergunto: não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente no altar em Jerusalém? Agora, pois, comprometam-se com meu senhor, rei da Assíria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repelir um oficial do meu senhor, o rei, mesmo que sejam os menores, e confiar no Egito para obter carros de guerras e cavaleiros? Será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra este lugar para o destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse esta terra e a destruísse. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joar disseram a Rabsaqué: Por favor, fale com estes seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Mas Rabsaqué lhe respondeu: Você pensa que o meu senhor me enviou para dizer estas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha e que, junto com vocês, terão de comer o seu próprio esterco e beber a sua própria urina. Então Rabsaqué se pôs em pé e gritou em hebraico: Escutem as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: Não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará. E esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: Façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vocês vivam e não morram. Não deem ouvidos a Ezequias, porque ele está enganando vocês ao dizer: O Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada uma da sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? O povo ficou calado e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: Não lhe respondam.
Então Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, voltaram para junto do rei Ezequias com as suas próprias roupas rasgadas e lhe contaram o que Rabsaqué tinha dito. Capítulo 1º e único de Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, mas não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepare-me também em pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Capítulo 11 do livro de Oséias. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso a imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas. Com laços de amor fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltaram para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusaram a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admar? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim. Toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Eu sou o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Seguirão o Senhor, que rugirá como leão,
E quando ele rugir, os filhos, tremendo, virão do ocidente. Tremendo como passarinhos virão os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria. E eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda está do lado de Deus e permanece fiel ao Santo. Capítulo 132 do livro de Salmos. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: Não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois este é o meu despojo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Capítulo 133 de Salmos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Capítulo 134 de Salmos. Bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Que de Sião, o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe você. Amém. Até mais. Mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.